Hashtag segundou aqui no Bem Assim. Muito bom dia para você que está aqui ligadinho com a gente. Seja muito bem-vindo. Que coisa boa é ter você aqui comigo. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre transtornos mentais. Pois é, olha só, esses transtornos, eles têm dificultado a aprendizagem de muitas crianças durante a idade escolar. Nós também vamos falar sobre saúde bucal, que foi excluída das previsões orçamentárias da Organização Mundial da Saúde nos anos 2018 e 2019. Também tem Gazeta Web, tem culinária, tem muita coisa boa e eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou quem sabe ainda aí pela nossa fanpage no Facebook, que como eu costumo dizer, né, também transmite toda a programação da TV Mar. A TV Mar também é uma TV online. Que coisa boa ter você aqui comigo. Inclusive quero até aproveitar para te fazer o convite de também estar com a gente nas nossas redes sociais e acompanhar os nossos bastidores, os bastidores de toda a programação aqui da TV Mar. Nós estamos lá no Instagram com o perfil @TVMar Canal 25 e também lá no Facebook, como eu já falei, com a fanpage da TV Mar, que é só você procurar lá TV Mar que você vai nos achar e você pode acompanhar, seguir, curtir, mandar mensagem, deixar recadinhos lá pra gente. Nós gostamos muito dessa interação com você aí que nos assiste do outro lado da telinha. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto, vamos falar sobre uma coisa séria. É que uma das queixas mais comuns apresentadas por pais de crianças e adolescentes é o mau desempenho escolar. E o que muitos não sabem é que um boletim ruim, ele pode ter ligação com transtornos de aprendizagem, que afetam cerca de 6% das crianças em idade escolar no mundo. E quem vai falar muito mais, né, pra gente sobre esse assunto é o professor e psicólogo Robson Menezes, que eu recebo agora aqui no estúdio do Bem Assim. Muito bom dia, professor. Bom dia, Mara. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado, é sempre bom estar aqui. Também, é sempre bom receber o senhor. Esse é um dado que a gente às vezes não espera, né, professor? 6% das crianças em idade escolar, elas são afetadas por algum tipo de transtorno de aprendizagem. Isso, na verdade é assim, o cenário de problemas de aprendizagem é muito maior do que 6%. Por quê? Porque tem as crianças que têm dificuldade de aprendizagem relacionado a problemas familiares, tem as crianças que têm problemas de aprendizagem relacionados à adaptação à escola, tem as crianças que têm problemas de aprendizagem relacionados a transtornos alimentares, obesidade, depressão infantil, abuso sexual infantil. Então, o cenário é muito mais amplo do que esses 6%. Esse 6% se refere a crianças que têm um transtorno cognitivo, que tem algo que a impede, mesmo com um ambiente muito favorável, de conseguir aprender aquele conteúdo. Então, assim, o dado que a gente tem cerca aproximadamente 20% das crianças que estão em idade escolar e que apresentam uma dificuldade no processo ensino-aprendizagem. Que triste, muito triste esse dado. E aí a gente estava exatamente, foi um dos dados que eu coletei aqui, que dificuldades escolares elas podem ter repercussões emocionais, familiares, sociais e individuais que podem afetar, né, o processo de aprendizagem e também podem perdurar por anos, que foi exatamente o que o senhor acabou de falar. Exato. E aí quando a gente pensa, por exemplo, nos transtornos cognitivos, como, por exemplo, o déficit de atenção e hiperatividade, né? Um transtorno, por exemplo, caracterizado como um retardo mental leve, um retardo mental moderado, uma dislexia, são transtornos que, de alguma forma, mesmo que o ambiente, mesmo que a estimulação aconteça de maneira adequada, vão interferir nessa aquisição do conhecimento. Existe uma tríade básica que é essencial no processo ensino-aprendizagem. A primeira função cognitiva que auxilia nesse processo da aprendizagem é a atenção. Então, a criança que tem uma boa capacidade de atenção, ela recebe bem a informação. Ela está ali sentada na aula, o professor está falando e ela está recebendo a informação adequadamente. Então, a primeira etapa do processo de aprendizagem foi cumprido.
a informação chegou até ela. Por quê? Porque ela não tem quebras no recebimento da informação. Ela não tem um transtorno de déficit de atenção. Ela não tem uma dificuldade na concentração. Só que a primeira etapa, receber a informação, não garante aprendizado. E aí vai para a segunda etapa. Depois que a criança recebe a informação, ela precisa processar essa informação. Ela precisa decodificar essa informação. Precisa dar sentido a essa informação. E quem faz isso? A inteligência. Então, a inteligência é quem possibilita que aquela informação que o professor trouxe e que a criança recebeu tenha significado. E aí é quando ela começa a adquirir o processo de aprendizagem, quando ela consegue fazer essa associação daquela informação com a informação anterior, com a experiência anterior. E aí, a partir daquele momento, ela começa a aprender. E o que é que finaliza esse processo de aprendizagem? Ela recebeu a informação, ela processou a informação e agora ela vai armazenar a informação. E é onde entra a memória. Então, quando nós investigamos crianças que estão apresentando problemas no processo de ensino-aprendizagem, o primeiro passo é identificar se há algum tipo de sequela na atenção, na memória ou na inteligência. Estando intactas, estando adequadas dentro daquilo que é esperado, a capacidade de memorização, a memória de trabalho da criança, a capacidade de receber a informação e a capacidade de processar a informação, essa criança teoricamente estaria provavelmente apta ao aprendizado. E aí eu vou investigar o quê? Eu vou investigar os componentes que cercam o meio. Aí, por exemplo, às vezes a criança não está aprendendo e aí o pai envia para o meu consultório, angustiado, preocupado, né, com aquela dificuldade da criança no aprendizado. E aí, quando nós investigamos a criança, cognitivamente ela é perfeita ao aprendizado. E aí você vai explorar um pouco a relação familiar e aí você vê, por exemplo, às vezes é uma coisa que a gente acha que é uma bobagem. É o nascimento de um irmão mais novo, que fez com que a família voltasse toda a atenção para essa outra criança. E aí aquela criança sente a necessidade de atenção. E como os pais começam a dar muita atenção para ele, quando ele passa a ter um mau desempenho escolar, ele tende a intensificar esse mau desempenho escolar. Às vezes é uma situação um pouco mais grave, é uma situação de abuso ou de violência, seja abuso físico ou abuso sexual, que acabam mexendo com a cabeça da criança. Às vezes a situação é dentro da escola. Então eu tive uma situação de uma menina que ela era da rede privada. E aí ele gostava muito da escola, e aí o pai perdeu o emprego. E aí ela teve que ir para a rede pública. Ela transitou da rede privada para a rede pública durante o decorrer do ano letivo. E na rede pública ela não aprendia. E aí a família, muito preocupada, né, entrou em contato, e aí nós tínhamos um espaço que atendia gratuitamente e ela foi até lá. E aí quando a gente foi entender que o ambiente não era favorável para ela, então ela não queria estar ali. E aí ela não conseguia adquirir conhecimento. Criou esse bloqueio, isso, né, exato. Professor, quais são os sinais que os pais eles devem estar atentos de que os filhos eles podem estar com algum transtorno de aprendizagem? Bom, o primeiro é entender, né? Ninguém adquire transtorno de aprendizagem do dia para a noite. Normalmente é um processo gradativo, então eu tenho que observar as fases do desenvolvimento. A criança engatinhou no tempo certo, a criança sentou no tempo certo, a criança andou no tempo certo, a criança desfraldou no tempo certo, a criança falou no tempo certo. Então você entende que ela cumpriu os primeiros estágios adequadamente. Espera-se que os outros estágios também sejam cumpridos adequadamente. Agora, se a criança teve já um atraso desde o princípio, então a criança tem 1 ano e meio e a criança ainda não consegue andar. A criança tem 2 anos e ela ainda não consegue falar nada que consegue ser entendido. Então, esse é o momento que os pais já têm que procurar ajuda. Por quê? Porque quanto mais cedo é entendido o que é que está impedindo esse processo de aprendizagem, mais rapidamente essa criança pode ser estimulada adequadamente e reverter isso. E existe o outro cenário da criança que teve uma continuidade, que foi bem nos primeiros anos escolares, e quando ela vai para uma série que exige um pouco mais dela, ela começa a apresentar algumas dificuldades. E aí o primeiro passo dos pais é observar. Mudou alguma coisa na vida da criança que justifique ela estar mudando o comportamento dela enquanto uma acadêmica, enquanto uma aluna? Tem alguma coisa no ambiente? Tem alguma coisa nela? Tá? Então, é o momento de se aproximar da criança. Não precisa correr para levar logo no médico ou no psicólogo.
É o momento de se aproximar da criança, conversar com a criança, tentar entender, observar, tentar acompanhar junto com as tarefas de casa. E se há uma persistência do comportamento, em especial, o DSM-5 ele fala da persistência de sintomas por um período de 6 meses. Se durante 6 meses a criança apresenta uma continuidade de sintomas, de desatenção, por exemplo, de dificuldade de concentração, e aí é o momento em que você deve procurar uma ajuda especializada. Não precisa porque a criança, de repente, a criança tinha... Um pai me procurou por telefone, nem recebi ele no consultório, porque o filho dele estava apresentando problemas de aprendizagem. Eu disse, como assim problemas de aprendizagem? Pode me explicar um pouco melhor? O meu filho sempre tirou nota 9 e 10, 9 e 10. E ele tirou um 8,5. Estou muito preocupado com isso. Eu queria que o senhor disse logo, porque eu não admito esse tipo de coisa aqui em casa. Porque a criança tirou um 8,5. Menino de 6 anos de idade. Chocado. Então, assim, o que é que acontece às vezes? Às vezes, os pais se angustiam muito precipitadamente, né? E aí, às vezes, o momento é só de se aproximar, conversar. Às vezes, a expectativa do pai é muito grande, né? Quando a gente vai fazer entrevista com os pais, a gente percebe isso. Eu estou investigando, por exemplo, o TDAH, que é, de certa forma, o déficit de atenção, é o que mais aparece hoje como um dificultador do processo de aprendizagem. Aí eu estou investigando junto com os pais. Aí eu pergunto para a mãe, né? Faço as entrevistas separadas para quem não interfira no outro. Aí eu pergunto para a mãe, mamãe, o seu filho senta para fazer a tarefa? Aí as mães, às vezes muito protetoras, falam, senta, faz um pouquinho a tarefa, aí levanta como toda criança. Aí eu pergunto, mãe, quantos minutos ele fica sentado fazendo a tarefa? Aí ela fala, uns 4 minutos. Eu digo, opa, 4 minutos sentado é um indicador da incapacidade de se manter sentado. Aí isso me acende a luz vermelha. E às vezes eu faço a mesma pergunta para o pai. Papai, seu filho senta para fazer a tarefa? Senta nada, aquele menino não para, aquele menino não fica quieto, eu nunca vi. É mais realista, né? Aí eu pergunto, quantos minutos seu filho fica sentado? Aí o pai diz assim, aquele menino não passa mais de 20 minutos sentado fazendo a tarefa. Veja, às vezes vai muito da rigorosidade de quem está olhando, ou às vezes um excesso de proteção. Então, é necessário nessa investigação você tentar ser muito específico para entender o que é característico de um comportamento comum, normal da criança e o que é que está fugindo do padrão do esperado. E existe essa diferença, né, de conceitos entre o transtorno de aprendizagem e a dificuldade de aprender. Isso, claro. A dificuldade de aprender ela pode estar presente em um número grande de crianças. Então, algumas crianças têm um pouco mais de lentidão para aprender. E são normalmente crianças que acabam tendo notas melhores do que outras crianças que são muito inteligentes, considerando principalmente que o nosso modelo de ensino no Brasil, ele contempla a capacidade de leitura e reprodução. Não é um modelo crítico, por exemplo, baseado em Paulo Freire, que vai valorizar a capacidade crítica analítica, de criação. É um modelo no qual a criança tem que ler aquilo 10 vezes para copiar e colar na prova. Então, quem é que consegue ler 10 vezes? É aquele menino que é mais estudioso. Então, aquele menino que é muito estudioso e que nem é tão inteligente, ele lê 10 vezes o texto, ele consegue memorizar bem e ele reproduz na prova. 3 dias depois ele não lembra mais de nada, mas ele tem uma boa capacidade de memorização. Já o menino que é muito inteligente, ele lê aquilo, aí ele diz, eu já sei, e ele não tem paciência de ficar lendo. E aí ele tenta falar com as palavras dele, aí ele tira 8. Mas ele não consegue fazer aquela transição, reprodução, né? Engraçado, isso é muito engraçado. Existem causas, fatores de risco, professor? Existem, na verdade, assim, né? Para cada um deles, existem fatores que são associados. Por exemplo, o TDAH não existe ainda pré-estabelecido qual é a causa. A principal hipótese é que é genética. Por quê? Porque se encontra um percentual muito maior de crianças TDAH quando tem um TDAH como pai ou como mãe. Então, a probabilidade é muito maior. Existe também a causa que eles transmitem, que eles trazem muito, que tem uma relação direta com a possibilidade da criança, durante o período da gestação, a mãe ter adquirido substâncias que são estimulantes, por exemplo, drogas psicoativas. Então, por exemplo, se encontrou também na literatura que crianças TDAH,
né? Mães que faziam uso do cigarro, da bebida alcoólica, havia uma prevalência maior, uma probabilidade maior da criança nascer com TDAH, mas não tem nada cientificamente comprovado. Vamos reforçar, então, para o pessoal de casa que está nos assistindo, quais que seriam os principais transtornos de aprendizagem? Os principais transtornos de aprendizagem, né? O principal, aquele que é mais comum, que mais interfere, é o TDA, é o transtorno déficit de atenção. O TDA pode se apresentar também como um TDAH, quando junto do déficit de atenção, ele está associado aos problemas de aprendizagem. É possível também, e é muito comum encontrar, as crianças que têm transtornos de aprendizagem associados à síndrome de Down, associados a retardo mental leve, retardo mental moderado, retardo mental grave. Há também o que chamam de inteligência limítrofe, que está entre o retardo mental leve e a inteligência normal, a dislexia. Então, são diversos os possíveis transtornos. A coisa mais importante que quem está em casa precisa entender é que eles não surgem do dia para a noite, né? E que é necessário, primeiro, acompanhar muito bem essa criança, entender que a criança pode apresentar durante alguns períodos, um mês, semanas, dificuldades na aprendizagem associadas a fatores emocionais, né, inclusive motivacionais também, às vezes até uma dificuldade com o professor, e que eu preciso observar, acompanhar e, se persistir o sintoma, aí sim eu devo procurar ajuda. E aí, como é que é a escola? Os professores, os coleguinhas, eles também podem estar ajudando essas crianças, professor? A escola, na verdade, ela tem uma certa dificuldade, porque a escola lida com 40 alunos numa sala, né? E dentro da sala com 40 alunos, 20 têm necessidades. Eu estou dizendo 20 assim num cenário geral. Necessidades. Um tem uma necessidade afetiva maior, que tem um traço mais dependente, às vezes pelo fato da criação em relação à família. O outro tem uma dificuldade em relação a limites. O outro tem um comportamento TDAH, que nem é o transtorno, mas tem um comportamento. O outro tem dificuldades de concentração, que não é o transtorno. Aí o outro... Então, como a escola tem uma diversidade muito grande, o que a escola precisa é trabalhar a capacitação dos professores para ter habilidades para lidar com essas situações, conseguir convidar esses pais e conversar e estar informando e orientando e encaminhando esses pais, porque o trabalho dentro da escola, infelizmente, em especial associado aos transtornos, ele é muito restrito. Ele se limita a identificar, orientar e acompanhar. Ele não consegue fazer nada, por exemplo, específico para aquela criança, porque é humanamente impossível, porque tem 40 crianças na sala, cada uma com uma necessidade diferente. É isso. Muito obrigada, professor Robson, pela sua presença aqui, valiosas dicas, né, pessoal? Vamos passar, então, seus contatos, suas redes sociais, para o pessoal de casa que quer acompanhar, que quer saber mais, poder entrar em contato com o senhor. Claro. Quem é o usuário das redes sociais pode seguir a página no Facebook, que é RM Cursos de Consultoria, ou pode me seguir no Instagram, que é Robson Menezes AL, Menezes com Z. Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez aqui pela presença e volto sempre. Obrigado. E olha só, você não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no Bem Assim e eu conto com você. Eu volto já já.